Então, boa tarde a todos. É uma alegria receber vocês no nosso concerto de poesia, né? Esse concerto de abril, né? Que traz dois poetas. Acho que são dois poetas que já fizeram história na poesia contemporânea brasileira. Também são amigos de longa data, já cruzamos nossos caminhos muitas vezes, né? E são poetas eu costumo dizer, hoje eu falei lá no Facebook, né, na divulgação, né? Eu digo que são poetas da melhor tradição lírica da poesia contemporânea brasileira, do Brasil, quer dizer, da América Latina, porque eles já estão traduzidos. Carmen e Tanusse praticamente está viajando a América Latina toda, e depois ele vai contar melhor para nós. Para mim, alegria, assim, né? Porque ver esse poeta tão sensível, né? Tão preocupado com os problemas humanos, que dá uma dimensão assim lírico e épica também para o seu trabalho, né? É muito comovente, é muito bonito. E a Carmen, que é essa poeta do amor, da paixão, né? Que é um tema, né? Muito aflorado na poesia dela, o cotidiano, a paixão e tudo mais. Hoje, para mim, é uma live, não é uma live, é um momento assim, especialíssimo. Eu estava contando para eles, eu não estou no Rio, conforme vocês veem, eu estou dentro de um carro, porque eu estou num lugar que está assim, com internet muito ruim e eu não consigo, né? Às vezes pode ser que caia, eu vou falar rápido e passar para o Nuno antes que caia, mas não vai cair, se Deus quiser, vou poder ouvir esses poemas que eles selecionaram especialmente para o concerto de poesia. O nosso concerto ele tem um papel assim um pouco de revisão da obra dos autores, né? Você mostrar em quantidade, em qualidade a voz de cada autor. Por isso que a gente chama de concerto, porque a gente se fixa, né? Num autor, não é assim aquela antologia que vem um e fala, e vem outro e fala, né? E você fica um pouco sem sentir, né? Você que tem a pessoa que tem o ouvido mais apurado para a poesia. Então, vou passar a palavra para o Nuno, que é o comandante do barco, agradecer imensamente a Carmen Moreno, ao Tanusse Cardoso, esses queridos amigos também, e a todos os que estão aqui para ouvir a poesia deles, né? E desejar uma ótima tarde para todos. Não é com você, querido. Obrigado. Bom, bem-vindas e bem-vindos, todo mundo. Uma alegria estar aqui em mais esse concerto, né? E hoje com os especialíssimos Carmen Moreno e Tanusse Cardoso, são poetas que eu gosto demais. Então, vou fazer uma breve apresentação para quem eventualmente ainda não conhece, o que é meio difícil, mas, né? Então, vamos lá. Carmen Moreno é poeta, romancista e contista carioca. É premiada em diversos gêneros literários, é membro do PEN Clube do Brasil, bacharel em artes cênicas e licenciada em educação artística, ambos pela Unirio. Leciona na área de sua formação e desenvolve projetos de incentivo à leitura. Publicou, entre outros, de Cama e Cortes, Lojas de Amores Usados e, recentemente, sobre o amor e outras traições. Ela tem um blog, para quem quiser se aprofundar no trabalho dela, que é Carmen Moreno em prosa e verso, tudo junto.blogspot.com. O Tanusse escreveu sobre o mais recente livro dela, num pequeno ensaio que eu localizei num jornal, o seguinte: Carmen Moreno busca a construção da linguagem de um mundo feito para todos, sem máscaras. Sua poesia, às vezes flor, às vezes faca, é essencialmente estruturada em cima de um só ponto, a paixão.
Ao longo da obra, os sujeitos líricos se interligam num panorama que, de alguma forma, repercute sua própria voz. Bom, e pegando o gancho, Tanusse Cardoso é poeta, letrista, crítico literário, jornalista, advogado e acho que outras coisas que não estão aqui. É um sujeito múltiplo, né? Formado irmão de Carmen Moreno, formado em jornalismo pela PUC-Rio, em língua inglesa pelo British Brazilian Course, no Rio de Janeiro. Trabalhou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com Leila Mícoli, Glória Pérez e Carlos Araújo, fundou a editora Trote na década de 80. Em 1975, participou da Abertura Poética, a primeira antologia de novos poetas do Rio de Janeiro, organizada por Valmir Ayala e César de Araújo. Como jornalista, trabalhou como repórter na Rádio JB, Jornal Rio Letras e no Jornal Fluminense. Publicou os livros de poemas, entre outros, né? Vou citar alguns só: Desintegração, Boca Maldita, Desintegração de 1979, Boca Maldita de 82, Viagem em Torno de 2000, A Medida do Deserto e outros poemas revisitados, inserido depois no livro, na coletânea Rios, com a apresentação da Teresa Cristina Roque da Mota pela Ibis Libris em 2003. Como poeta, integrou os grupos Bandidos do Céu, Bazar de Baratos e Teatrote. E eu poderia falar mais umas 2 horas sobre o Tanusse, mas eu queria meter um ponto que foi quando eu estive pessoalmente com o Tanusse a primeira vez, foi naquele auditório Del Castilho da PUC, num evento de poesia lá, isso já devem fazer uns 10 anos, e ele falou ali, ele falou um conjunto de poemas que era sobre a dor da perda, né? E esses poemas me tocaram muito, assim. Eles eram poemas de luto, né? Envolviam a questão do luto. E esses poemas me deixaram muito impressionado, assim. Eu tinha a figura do Tanusse, eu já conhecia, enfim, alguma coisa, eu já tinha lido, tinha gostado, mas esses poemas particularmente eles me calaram fundo, e a partir dali eu passei a seguir com muito mais atenção a poesia do Tanusse, e aí, nas quebradas da noite carioca em torno da poesia, nos encontramos algumas vezes, né? Sempre uma figura muito simpática, muito agradável, que agora está aqui com a gente, Carmen e Tanusse. Gente, eu queria saber de vocês, e no caso de vocês é muito... imagino que deva ser muito curiosa essa resposta, né? Como é que, mais ainda, né, do que já é, sempre, como é que se deu a aproximação de vocês com a poesia? Como é que 2 irmãos, né, pararam juntos nesse território que é a poesia? Quem começa? Acho que você, Carmen. Vamos lá. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu sempre achei que a poesia, né, começa na maneira de você se relacionar com você mesmo, com o mundo, e a vida, né? Como é que você se relaciona, como você sente essa vida. E depois é que ela se materializa mesmo em poema, né? E eu sempre fui uma criança muito observadora. Tive uma mãe que desencarnou aos 98 aninhos, muito sensível, Carmen também. E esse contato com a poesia se deu principalmente pela oralidade. Ela contava muitas histórias, muitas fábulas, ela dizia muitos ditos populares. Eu sempre gosto de anotar, de fazer algumas, para não esquecer de coisas importantes que eu gostaria de dizer, e agora sobre essa mãe. Esses ditos, né, esses ditos populares, eles formaram o meu caráter e a minha poesia também, o meu olhar, porque eu, criança, precisava decifrar o que ela estava dizendo. E depois eu apliquei inconscientemente essas metáforas, né, que minha mãe utilizava para nos educar, para formar nossos valores, eu apliquei assim espontaneamente na poesia. Por exemplo, palavras o vento leva, faça o que o seu coração mandar, quem meu filho beija, minha boca adoça, quando um não quer, 2 não brigam. Olha só, quantas coisas bonitas em termos de valores, de formação da personalidade, e também em simbologia que uma criança vai armazenando no inconsciente, né? E depois
essa criança, aos 14 anos, começa a escrever poesia. E minha mãe também, ela cantava muito. Erivelto Martins, músicas também da Dalva, Taúfo de Paiva, tanto que a minha poesia é muito musical. Meu pai, ela declamava Casimiro de Abreu, e meu pai também, Augusto dos Anjos. E aí, para minha felicidade, aos 7, 8 anos, eu comecei assim que eu aprendi a ler, eu entrei em contato com esse presente divino que é meu irmão Tanusse Cardoso e sua poesia. E aí eu levava para a escola um livro, é o primeiro exemplo, quer dizer, era um livro único de capa dura. Ele fez esse livro, talvez ele pode dizer, eu acho que foi o primeiro livro dele, e eu levava para ler na escola. Meu irmão, todo orgulhosa, aos 8 anos, né, para ler esse irmão poeta. Eu não entendia tudo, mas assim, alguns poemas ficaram me marcaram, né? E eu lembro de eu ler para a turma, a antiga escola primária: pronto, estás aí, podre. A morte te pegou tão de supetão, sujeito, que nem tiveste tempo de vomitar o teu último arroto sobre o teu terno sujo. O nome é Conversa aos Pés de um Morto. Imagina uma menina de 8 anos lendo um poema tão forte. Isso é um trecho, né, do poema. O poema é belíssimo e, posteriormente, ele publicou. Enfim, e aí, enfim, Tanusse me apresentou ao pessoal da poesia marginal, e aí Cacaso, Paulo Lemins, que eu comecei a ler. Depois fui buscando sozinha, né? Cecília, e poetas diversos, e múltiplos. Eu leio muito, só que eu leio assim compulsivamente, vários livros durante o dia, paro um, continuo o outro. Então, conheci Leila Mícolis, nós trabalhamos juntos, eu, Tanusse, ela, no Teatrótico, como você citou. E aí veio a Adélia Prado, paixão pela poesia da Adélia Prado, e também na prosa, Machado, Clarice Lispector, e Ivan Junqueira, que eu fui descobrindo e amo. Vai ser até lançada dia 17 uma antologia com poemas inéditos dele. A Cecília Costa me convidou, vai ser dia 17, imagina, com ilustrações também dele, e tantos outros poetas, né? E também romancistas que me marcaram muito, Graciliano Ramos. Engraçado que, quando eu li Infância, a autobiografia do Graciliano, eu fiquei muito impressionada, porque ele sofreu muito para aprender a ler. E ele descreve isso no livro. Eu me identifiquei, porque, por incrível que pareça, eu tive dificuldade de ler dentro daqueles moldes, daquela caixinha. Se não me engano, era como é que é? A Mágica do Saber. Aí tinha aquele negócio: vovô viu a uva. Aí eu não entendia nada, qual é a lógica daquilo, vovô, que vovô é esse, que uva era essa. Então, eu me identifiquei muito com esse livro, né, Infância, porque eu tive dificuldade. Mamãe e Tanusse ficavam ali, às vezes, quer dizer, ansiosos para que eu começasse a ler. Eu não comecei tarde, não, certo? Cada criança tem seu ritmo, né? Esse foi o meu contato inicial, digamos assim, com a poesia, né? Tem muita coisa para falar, mas deixa a palavra com o meu irmão querido. Vamos falar muito, mas então, antes de passar para o Tanusse e da resposta dele, fala 3 poemas seus para a gente. Olha, gente... eu tenho ao todo, Nuno, 8 livros em prosa e verso, livros solo, né? E mais de 40 antologias e outros tantos publicações em revistas e jornais e tal. Mas o xodó tem sido, não sei se vocês estão vendo, Sobre o Amor e Outras Traições. Amanda Vital está aqui, ela foi a minha coordenadora editorial, ela ajudou a produzir, saiu pela Patuá. Esse livro eu gosto muito dele, vou começar por ele. Eu tinha pensado em começar pelo meu primeiro livro, os primeiros livros Beijo de Cobra e De Cama e Corte, que eu lancei nos anos 1980, acho que 1983, 85. E eu lia nos recitais da época, porque eu não tinha livro, né?
publicado e tal. E esse foi um livro artesanal, Beijo de Cobra. Aí sim, eu realmente, nessa época, fazia poemas muito voltados para a temática do amor, como a Suzana falou. Só que, aos poucos, a gente vai amadurecendo, vai perdendo, infelizmente, as pessoas. Então, vieram temas universais também, como morte e loucura e o tempo, né? Esse livro ele perpassa todos esses temas. Eu vou começar com... vamos lá. O tempo do amor. Não tenho âncora no passado, nem como pão requentado na mesa do amanhã. As fotografias não doem, esvaziadas todas as palavras prometidas ao eterno. O tempo lava os ponteiros dos segundos, atualiza dores, desejos e desbota mágoas. Aportam-se e partem tantos personagens no cais do amor. Ninguém preso aos meus passos, Agora você sob meus pés. Para aparecer a imagem. Hã? Gente, tem alguém com o Sumiu microfone a minha aberto? imagem? Sumiu? Não, é porque tem alguém com o microfone aberto. Eu ia pedir para que todos verificassem e fechassem os microfones, Sim. de modo a não interromper. Desculpe, Carmen, podia, então, retomar? Eu vou retomar, eu vou pegar retomar, do início. Acho que começa de novo, por favor. Isso. Ainda tem um microfone aí. Tem. Camila? Tem um Camila, microfone aí. deixa eu ver, tentar identificar. Eu acho que é... Enquanto isso, eu bebo uma aguinha. Ricardo, eu acho que é você, Ricardo. Você não deve ter percebido que seu microfone está aberto. Alô? Agora passou, né? Parou. Isso, né? pode Eu acho que a Camila... Eu acho que a Camila já Camila travou pode Eu já desliguei. fechar, né? Já desligou, né? Tá Obrigada. bom. Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Então, vamos Carmen, lá. por favor. O tempo do amor. Não tenho âncora no passado, nem como pão requentado na mesa do amanhã. As fotografias não doem, esvaziadas todas as palavras prometidas ao eterno. O tempo lava os ponteiros dos segundos, atualiza dores, desejos e desbota mágoas. Aportam-se e partem tantos personagens no cais do amor. Ninguém preso aos meus passos, sob meus pés, pisoteando o meu prumo. Passado não tem fôlego para seguir a alegria. É terra dos mortos. Esse livro é todo um livro de superação, superação da dor, transformação da dor. Não é um livro pessimista, é superação da dor e transformação da dor em luz, em crescimento, né? E aí, sobre a dor, eu vou ler que eu dediquei ao poeta José Inácio Vieira de Mello. Esse livro também me deu algumas alegrias. O Antônio Carlos Sequin escreveu a quarta capa, Tanucci escreveu uma apresentação, Cecília Costa um prefácio lindo. O prefácio da Cecília me fez chorar, eu fiquei muito emocionada. Constância Lima Duarte, enfim, textos de apoio muito bonitos. Eu vou ler sobre a dor. A noite comeu, de repente, uns pedaços do meu caminho, de forma que tremi as pernas e travei os passos. Depois, jogou em mim um barro bom de fé, que tapou os buracos das encruzilhadas. Acordei novo, surpreso de sol, feito quem volta da morte e pede para ser beliscado de tão vivo. A noite tem dentes pontiagudos, mas traz na saliva uma luz que sutura qualquer peito esfarrapado. Nasceu para maturar o coração, não fere em vão. A noite não dói tanto depois que passa, só na hora que o minuto de eterno asfixia e mata. Quando sossega de espernear seu absurdo, deixa na nossa pele vigorosas estrelas nutridas de Deus. Não é mar, nem morte, nem sina, é mar, marcha, ensine.
E aí, para encerrar, são 3, né, que você falou? Nuno? 3. Ensaio sobre as manhãs. A porta do fim dá num beco inusitado, repleto de recomeços. Ninguém descobre o frescor do chão desabitado, enquanto o medo jura seus infernos. Mas se a vida chama e o sujeito mete a cara, não há terror que o aterre em jardim morto. Movem-se as horas de infinito e novidades que não cabem nas compotas das certezas. O vento descabela de improviso as folhas, forrando de beleza o caminhar, e há dor na arrebentação dos ramos. Os dias são bichos indomados, sem nome e classificação. Ninguém se socorre do sofrer por adivinhação, nem pondo tranca nos abraços. A vida entra em qualquer gruta e cata o ente debaixo de pedra quando cisma de ensinar pelo padecer. Também o sol invade o olho agoniado, devolve o infeliz ao sonho e transforma em liquidez seu sangue coagulado. O certo é que nunca se sabe o que amanhã assina. E a sorte é o não saber. Obrigada. Obrigado, Carmen, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aí. Tanúcio, então, conte para a gente como é que foi essa sua aproximação. Tudo bom, querido? Não foi. Desculpa, eu estou todo ruim, a garganta. Mas não foi muito diferente do que a Carminha falou, né? Primeiro, boa tarde. Nuno House, Suzana Vargas, Camila, Amanda, muito obrigado aos amigos e amigas que estão aí assistindo o concerto de poesia. É um prazer estar aqui, muito grande. Com certeza também vem, né, essa entrada na literatura na minha vida vem da infância, né? Embora, logicamente, eu nem sabia o que isso significava ou significaria. Na verdade, eu sempre digo que o gosto pela poesia, pela escrita, pelos livros, pela literatura em geral, começa na minha infância também, como a Carminha falou, no início da minha juventude, eu tinha 9, 10 anos, quando comecei a surrupiar livros numa biblioteca do meu tio, que morava no 2º andar. Entrou gente e está falando. Carminha tem que desligar também o Acho microfone. Não tem fone, não tem som nenhum aqui. Já foi, já bloqueou. E aí, como a Carminha falou, a gente morava num subúrbio e, de vez em quando, em Quintino, que a gente morava, havia festas numa vila onde a gente morava. E nessas festas eu ouvia meu pai, nordestino, bravo, rude, se derreter falando poemas e cantando tango. Então, eu comecei a ouvir Augusto dos Anjos, Castro Alves, Olavo Bilac, Alves de Azevedo, esses poetas ditos pela boca do meu pai. E isso acho que me tocou muito, né? Além de, como a Carminha falou, cresceu ouvindo minha mãe cantando Ângela Maria, Dalva de Oliveira, e também para um menino pobre de subúrbio, a única diversão naquela época era o rádio. No rádio eu ouvia novela e aqueles programas de humor, aqueles programas de música da Rádio Nacional. Então, a minha poesia vem dessa oralidade da minha infância, do meu pai falando poemas, da minha mãe cantando e da rádio, né? Eu acho que por isso que essa oralidade é presente até hoje na minha vida. Agora, Nuno, se a gente saber como é e por quê, qual é o motivo da gente escrever, né? Porque, geralmente, a gente sempre pergunta, por que você escreve? Acho que ninguém sabe, né? Eu acho que não tem resposta objetiva para essa coisa. Mas uma coisa eu sei, mesmo sem temer o risco do clichê, eu posso, sinceramente, dizer que é para me salvar mesmo. Como Dostoiévski afirmava, né? Que só a arte salva a vida, eu acredito muito nisso. Então, a arte me dá essa espécie essencial de liberdade, né?
de que, mesmo quando, assim, a gente saber como ela nasce, a gente sabe que ela vem para nos dar um prazer enorme de estar vivo e ter o prazer enorme de poder colocar todas essas emoções para fora. A Carminha uma vez falou que era uma necessidade pessoal de expressão, e é verdade. A poesia é uma necessidade pessoal de expressão para a gente não morrer. A gente necessita, é a vida para a gente, né? E você sabe disso como grande poeta. Eu queria, já que você vai me pedir os poemas, eu lembrei que nessa época desse luto, eu estava realmente num processo muito depressivo, quase, com a morte do meu companheiro poeta Márcio Carvalho. E eu vim desde a doença dele, que morreu com 38 anos, de um câncer muito ruim, e a minha vida foi praticamente um ano dentro do hospital com ele. Eu sei que eu fui expurgando essas minhas dores nesses poemas que você viu, que mais tarde eu publiquei no Vertentes, que e eu vou ler, então, como são muitos, né? Eu vou ler somente uns fragmentos para você ter uma noção, em sua homenagem, porque eu fiquei muito feliz de você ter falado que conheceu minha poesia ouvindo esses poemas. Eu vou dizer alguns. A Noite Depois é o título. De tudo que tive na vida, restou o silêncio. Um silêncio que não se dobra às vozes ao lado, a música que estilhaça a vidraça vinda do inferno vizinho. Um silêncio que não ouve os gritos das mães que perderam os maridos, nem se comove com o deserto do coração dos filhos. Um silêncio tão agudo, tão lindamente oco, que reverbera o fogo das auroras e queima os ossos dos defuntos. Restou o silêncio, fantasma que me sufoca na noite sem estrelas e fala mais alto que o desespero de Deus. O sol acorda as janelas, o amor entra, senta-se à mesa e me pede pão fresco. Eu sigo a luz e me ofereço a cesta. Saciado, me beija a face e diz que volta. Eu aguardo esse amor pleno de migalhas. O morto me observa de sua cadeira vazia. Ouço o tilintar leve das louças. Os ossos tocam as xícaras, distraídos nas suas bodas de ausência. O amor paira, absoluto e eterno, sobre o aroma do café na mesa. O telefone não mais tocará sua voz. Nenhuma tecnologia trará o vento de seu hálito. O mundo continuará entre contos e fantasias. A realidade única tece os ossos dessa falta. Vivo para lembrar nomes, vivo para perder paisagens. O tempo me esqueceu. Tenho 1,60 m e a alma fechada em água, osso e miragem caminha sob a carne da pele. Um homem pequeno sob a grandeza do mundo, desenhado em pó e memória. Nada de mim basta em mim. Corre o rio das veias. O sangue é júbilo entre vida e morte. Não sei do futuro em meu olho. Sei que meu coração bate. Sei que meu corpo vibra. E pronto. Para falar com Deus, uso palavras que não são. Grunhidos, murmúrios, muxoxos. O desconexo, o improvável. Gemidos de úteros distantes. Se falo com Deus palavras certas, certamente ele não me ouve. Deus só aceita a coragem existente no olho a olho. Não aceita a dor da palavra, mas a dor que dói no osso.
Saudade é como se a dor entrasse por dentro dos dentes, lá dentro, no escorrer do vidro da garganta, mais fundo, no escuro do escurecer do ventre, onde o umbigo corta os nós e se morde. Esse é um dos poemas. Obrigada. Muito lindo, Tanussi. Tanto esses seus poemas, que na época, já naquela época, agora de novo, né, me tocaram tanto como os poemas que Carmen falou. Agora, o que eu acho um apontamento sobre a poesia de modo geral, né, um bom poema, ele pode ser movido, e muitas vezes por uma emoção pessoal, uma dor pessoal, uma reflexão individual, mas o bom poema ele joga longe isso, né, e atinge a cada pessoa de uma forma diferente, comunica alguma coisa que transcende o universal, né? É universal, enfim. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas aqui ouviu esses poemas de vocês e conectou com seus próprios conteúdos e com seus próprios pensamentos e reflexões. Para isso serve a poesia, né? Exatamente. Para tocar, né? Para levar a emoção individual para aquilo que é geral, né? Porque senão só fica uma dor pela dor, né? Uma experiência individual só para si mesmo. Então, deixa de ser o essencial da poesia, que é tocar e chegar no outro. Vocês fazem isso. Então, vamos lá. Eu queria que vocês falassem, então, já que tanto você, Carmen, quanto você, Tanussi, tem um percurso nesse, vamos chamar assim, nesse movimento da poesia carioca, né? nesse trânsito pelos eventos e de longa data, né? Então, eu queria saber de vocês como é que esse compartilhamento, essa comunicação, essa troca e esse escambo que é feito nas noites cariocas ajudou ou não a construir a poesia de vocês, criou ou não insights particulares enfim, nos trouxe onde nós estamos aqui agora, né? E após a resposta de cada um, 3 poemas, por favor. A minha quer começar? Você que sabe, posso começar. Bom, desde os anos de 1980 que eu participo de eventos literários, né? Eventos de poesia, principalmente. E alguns de contos também, que eu sou contista e romancista também, mas principalmente poesia. E aí, o teatrote foi uma base muito, muito rica para mim. Quer dizer, antes o Bazar dos Baratos, que era um grupo de poesia, com o poeta Cláudio Rodrigues, eu, Cláudio, Mano Melo, Tanussi e Eugênia Loretti. Então, Tanussi, se eu esquecer de alguma coisa, ele pode complementar. Nós nos apresentávamos com o Bazar dos Baratos no Teatro Tapume. E nossos shows eram muito irreverentes e tinham sempre muito humor. Eu tenho poemas dessa época, né? E isso, certamente, interferiu positivamente na minha criação daquela época. Eu nunca falo poemas antigos, mas hoje eu ainda quero falar, porque, obviamente, que o caminho, a gente vai amadurecendo, vai lendo e outros autores e tal, vai ampliando nossos horizontes e vai perdendo muita gente. Então, a minha poesia ficou mais densa, a minha prosa também. E isso é bom, não acho ruim. Mas eu digo assim, tinha uma leveza naquela época e eu sempre admirei muito a poesia do Tanussi, ele sabe disso. Hoje em dia nós trocamos bastante, mas na época em que eu participei do Teatrote, que era um grupo eu, Tanussi e Leila Mícolis, e eu fiquei muito influenciada pela Leila. Quer dizer, você, Nuno, perguntou alguma coisa com relação a como aqueles grupos, como os eventos de poesia influenciaram a nossa própria criação. Eu não sei, foi exatamente isso? Ou alguma coisa assim? Enfim, eu trouxe um poeminha, um poemaço, da Leila, Vã Filosofia, Leila Mícolis. Falas muito de Marx, de divisão de tarefas, de trabalho de base, mas quando te levantas, nem a cama fazes.
livro Mercado de Escravas, da Xiamé, 1984. Por que eu trouxe esse poema? Porque a Leila, naquela época, fez aflorar o meu feminismo, tá? E aqueles poemas de humor ácido, de rebeldes, de contestação das relações familiares, né? E eu comecei a produzir alguns poemas, não todos, mas alguns por essa linha, que depois quando não sei se é para ler agora ou não. Ou seja, os movimentos todos interferem na nossa criação. Tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta e vive geram, de alguma forma, a poesia, porque modificam o nosso olhar e modificam também o que a gente sente, né? Não, esse intercâmbio é muito rico e até hoje continua sendo. Por exemplo, eu estou lendo Dupla Noite, do Lezama Lima, eu comprei o livro a partir de uma live da querida Mariana Iannelli e a Adriana Lisboa, e eu adquiri o livro e fiquei... eu não tinha lido ainda a poesia dele, óbvio que conhecia de nome, mas não tinha lido. E comecei a ficar mexida com aquilo e criei um poema que não tem nada a ver com a poesia dele, especificamente, mas com um movimento inconsciente que aquela leitura me provocou. Olha só que bacana. Então, essas interferências, essas influências são incessantes e muito bonitas e necessárias, né? Isso. Eu leio agora ou não? Leio 3 poemas? Nono. Bom, não sei onde é que... Bom, então eu vou ler. Desculpa, eu estava no mudo aqui, então não tem eu leio, né? Vários poemas, mas eu quero fazer só posso conversar um pouquinho sobre uma questão do feminismo, claro, que a Leila... Eu sempre fui feminista, só que eu não tinha nem o nome, né? Então, aos 13, 14 anos, lá em Quintino, como o Tanus falou, na nossa casa, a família se reunia aos domingos e as mulheres iam para a cozinha fazer comida, fazer aquela mesa enorme, a família grande, né? Agora, infelizmente, menor, né? Ao longo dos anos, muitas perdas, muitas dores. E os homens ficavam sentados bebendo cerveja. Aí falavam assim para mim: ué, Carminha não vai lavar a louça? Eu falava assim: ué, depois que eles levantarem, e forem lavar a louça também, eu vou. Quer dizer, aquilo, né, com 13 anos, talvez, aquilo já era esse olhar das injustiças de gênero, né, dessas diferenças terríveis, e que depois, quando eu fui, quer dizer, eu depois passei a ler a Leila e participar desses grupos de poesia, enfim, ou seja, o meu universo para esse tema chegou ao ponto de eu escrever desse último livro, um poema sobre que eu vou ler aqui agora. Está aí. Eu ia ler um anterior, quer dizer, dos livros iniciais, mas eu vou ler esse, já que eu falei da influência da Leila. E aí vem o meu olhar feminista, que é um olhar humanista, né? O feminismo é um humanismo. Eu vou ler agora amadurecido esse olhar. Nascer sem pau ou tornar-se mulher, para Simone de Beauvoir. O poder podado no parto, voz e vontade por tecer, ser flor insubmissa nos jardins dos cativeiros, abrir vias em terras fálicas, reflorestar a devastação dos desejos, demolir ritos, desmentir a falácia dos mitos, combater os julgadores sem combalir-se, transcender, transgredir, insurgir-se, saber-se pássaro sem céu pronto, aprender o voo nos penhascos, aprontar espelho, prazer, espinha dorsal, ser um corpo sem uso, ousar a viração nas ventanias, amar sem servidão, semente singular em solo inseminado, dançar um solo, ser um som, seguir o solar, denunciar o desagrado, o tiro, o corte, o corpo violado, curar-se,
do sonho derramado, sangrar e prosseguir. E aí, na mesma linha, obrigada, na mesma linha desse livro ainda, não consegui largá-lo, mas eu vou ler de outros também. Tratado sobre a mulher morta. Prepara-se o crime aos poucos, sob a cegueira dos séculos. Desde cedo o sangue das moças goteja na poça, ofertada por fim às manchetes. Aos poucos, antes de o útero inchar e o fluxo rubro jorrar a primeira vez pelas pernas, e os pelos pontearem a carne verde do pubis, antes de o esperma inaugural macular de posse o prazer, o sangue das moças vaza, invisível, pelos poros do poder. Prepara-se o crime aos poucos, no quarto rosa. Sob os babados dos vestidos, facas fatiam o horizonte em sim e não. Antes de o buquê murchar e o arroz do altar apodrecer na prateleira, o sangue das moças segue sua angústia de mar. Aos poucos, quando o corpo se deita para deixar e um Deus delirante demarca bandeiras na terra possuída, quando peitos promovem produtos e a beleza se basta como atributo, escorre com ciúme o sangue das moças, da fala áspera ao grito, do soco à surdez consensual. E o pedido de perdão, travestido de amor e permissão. Prepara-se o crime aos poucos, definida a supremacia do falo. No aconchego das escolas, no colo das mães, por entre as pernas dos pais e seus paus de pedra, escorre o sangue das moças. Pelas vias das TVs, sob o jugo dos jornais, delegacias, religiões, tribunais. Pelos trens ejaculando nos vagões, seus homens descarrilhados. Das veias de todos nós, salta o sangue das moças, estancado pelo algoz. E como Tanucci falou, né, que realmente a poesia é a salvação. Ela não pode ficar no umbigo da gente. A minha poesia tem um tom confessional, mas ela dialoga com o meu semelhante. Ela é ponte, né? Senão não teria sentido. E eu acho que eu vou ler um poema daqui... eu vou começar a ler um poema dos anos 1980. Esse livrinho aqui, Beijo de Cobra, acho que ninguém conhece. Eu organizava um evento no Botanique, no Jardim Botânico, na época era muito badalado, e era um evento em torno da produção poética da mulher. Então, vários músicos, muitos artistas, poetas, mas todos tinham que falar sobre a mulher. E eu não tinha livro nenhum, em 1983, se não me engano. E eu comecei a fazer, eu fiz as capinhas, bem no caminho, né, no rastro da poesia marginal, né, impresso, quer dizer, digitado, né? Digitado não, datilografado, que é antigo. E eu comecei a vender esse livreto lá. Eu guardo, só tem umzinho, mas eu vendi lá, nesse evento e em outros. É uma poesia mais sensual, tem uma pegada homoafetiva também, ousada para a época, eu acho. Deixar entrar essa moça de tão longe, que pousou magicamente nessa cidade, escancarar as portas e o desejo, abrir a caixa dos segredos, afrouxar os cintos e os medos. Deixar morar essa moça de tão longe, com suas histórias de amores, alegrias e sombras. Deixar dançar essa moça na minha cama, a dança lúdica do novo, de quem descobre a terra. Que se misture essa moça na minha vida com seus feitiços de fada, escorregadia como líquen, amor e água. Tem uma atmosfera mais sensual e tal.
Agora, só para finalizar, eu queria agradecer o convite da Suzana, não sei se ela está aqui, da Suzana Vargas, cumprimentar todos, se eu ia fazer isso no final, mas eu não sei se ela vai ficar até o encerramento, e mandar um beijo para a Amanda, para você e para todos que estão aqui, que eu não estou vendo, mas sei que estão aqui, e eu agradeço profundamente. Que ótimo, Carmen. Os poemas são muito fortes, né? Assim, Aprendi com o meu mestre, Tanusi Cardoso. Existe Cada um com sua linguagem. Uma pegada política assim muito presente, né, na análise do real, né? Esse diálogo é fundamental na poesia. Sim. Mas, Tanusi, fala então para a gente agora, né, isso que a Carmen já contou sobre essa sua relação. Quer dizer, o meu primeiro livro, Desintegração, é de 79. Mas, na época de 70, começaram os grupos, né? O Bazar dos Baratos, com Cláudio Rodrigues, Mano Mel, que era lá tinha os bandidos da CEL, que era lá na CEL, né? E a gente ficava por lá, e tinha reuniões, acho que ainda existem essas reuniões até hoje. Fizemos, inclusive, um cartaz enorme. Aí veio a época do poema pornô, quer dizer, eu estou pulando fases, né? Inclusive, naquela passeata de Ipanema, a Suzana não me perdoa até hoje, porque eu a convidei para desfilar nua em Ipanema com os poetas. Ela mal tinha chegado no Rio, recebe uma doideira dessa na cabeça. De vez em quando ela fala, você é maluco, já era maluco naquela época. E teve aquela passeata, né? Caio, Trindade, Denise, todo mundo nu em Ipanema. Saiu em jornais, né? Saiu em tudo quanto é jornal. Tá vendo? Vocês lá andando. Todo mundo. Quer dizer, essa época, por isso você vê como era a época libertária, né? de saber que o corpo é o corpo só, né? A nudez não é para ser castigada, como já dizia o Nelson Rodrigues. Enfim, e participei de todos os grupos. Isso não quer dizer que eu tenha sido influenciado por esses grupos e por essa poesia que se fazia. Eu me lembro, eu até tenho essa noção crítica, de que a poesia dos anos 60, 70, que era uma poesia que era mais um ato político contra a ditadura, né? Que a gente fazia poesia e saía correndo pelas ruas com medo de levar porrada. Então, a poesia era tinha muito poema, piada, e eu vi que minha poesia não caminhava por aí, não era isso o que eu queria. Tanto que no meu livro, que é O Boca Maldita, que é o meu primeiro livro depois de Desintegração, que é de 1980, o primeiro poema é um poema que virou praticamente um clássico, está até em gramática, até no Japão, e que se chama Substantivos, que eu vou dizer. Diz: faca é faca, pão é pão, fome é fome, amor é amor. Estranho o desígnio das coisas de serem exatamente elas quando as olhamos sem paixão. Eu acho que esse é um poema que eu gosto muito, né? E que já diz que caminho que eu ia trilhar, além desse negócio do poema pornô, além não que eu descaracterize a época, tem muitos poemas pornôs que eu não vou dizer essa hora da tarde aqui. Eu acho que haveria uma avalanche total. O público está pedindo. Fala. Eu vou dizer, então, um que eu falava, que virou também uma espécie de hino dessa época, que ele é conhecido como Humphrey Bogart, mas o nome é As Time Goes By, que é a música do filme Casablanca, né? As Time Goes By, que diz, que eu começo sempre cantando um pedacinho. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. Meu bem, me chama de Humphrey Bogart, que eu te conto Casablanca. Me tira esse sobretudo, conta tudo, que eu te dou uma rosa branca. Mas, meu bem,
Me chama de Humphrey Bogart. Te dou carona em meu carro, Chevrolet, que sou bacana. Te levo, meu bem, para a cama. Fumamos nossa bagana. Te provo que sou sacana. Te faço toda denguice, te dispo que nem a Ingrid, te dou filhos de montão só para te ver sufocar. Mas me chama de Humphrey Bogart. Faço chover colorido como num bom musical. Te chamo de Lauren Bacall. Te danço, te canto, te mostro entre as pernas meu bom astral. Te deixo para o enxoval meu chapéu preto de gangster, 1000 poemas de ninar, só para te ouvir sussurrar como te amo, meu Humphrey Bogart. Esse é o Humphrey Bogart, desse tempo dos grupos que eram maravilhosos e continuam sendo maravilhosos. E também, nesses eventos, um poema meu que fala sobre o tema, um dos temas que está sempre na minha poesia, que é a finitude, se tornou assim uma espécie da minha conceição do Calbi Peixoto, como eu sempre falo. Também foi do ano 2000, no meu livro Viagem em Torno de, não sei se está dando para ver aqui, Viagem em Torno de, que é o As Mortes, né? É um poema que vai para cada um de nós que já morreu e que morre tantas vezes por dia, às vezes. E, apesar do tema, é um poema esperançoso, por isso que eu acho que as pessoas gostam tanto. As Mortes. Quando o primeiro amor morreu, eu disse, morri. Quando meu pai se foi, coração descontrolado, eu disse, morri. Quando as irmãs mortas, a tia morta, eu disse, morri. Depois, a avó do norte, os amigos da sorte, os primos perdidos, o piquinês e o siamês, morri, morri. Estou vivo. A poesia pulsa, a natureza explode, o amor me beija na boca, um Deus insiste que sim. Sei não, acho que só vou morrer depois de mim. É isso. É isso aí. Maravilha, Tanúcio, maravilha. Obrigado. Esses últimos 2 poemas são frisson nas noites cariocas, né? Só. A turma delira. Eu queria saber de vocês, assim, bom, nós falamos dos eventos, agora eu queria falar dos livros especificamente que nós lemos, né? Dos poetas que nós lemos. Assim, para você, Carmen, e para você, Tanúcia, quais foram, assim, se vocês pudessem escolher 3 poetas que foram assim essenciais assim na formação de vocês, da voz de cada um de vocês, quais poetas vocês escolheriam e por quê? E no final falar 3 poemas que podem eventualmente ou não refletir a conversa, né, esse diálogo com esses 3 poetas. Eu assim, explicando um pouco mais assim, ou estendendo um pouco mais a pergunta, eu queria dizer que a poesia de todo mundo, de certa forma, tece um diálogo, né? A gente não começa do zero, não de uma tábula rasa. A gente começa em cima de um tecido que já vem sendo feito há séculos, né? Então, com alguma parte desse tecido a gente se afeiçoa mais, né? Ele fala mais próximo a gente e tal. Então, é disso que eu queria que vocês falassem um pouco para a gente. Olha, para mim, Nuno, tudo começou na minha juventude com o meu primeiro grande influenciador, que é Vinícius de Moraes. Eu acho que a oralidade, o lirismo que contém o poema do Vinícius está na minha poesia até hoje. Se contém, eu acho, na maioria dos meus poemas, né? Essa coisa da morte, que ele tocava muito também, essa coisa da paixão. E o Vinícius foi o meu grande influenciador, eu não tenho a mínima dúvida, né? Então, eu acho que é a ele que eu devo o entendimento do que era a poesia e do que era ser poeta, né?
Mas, como você falou, eu sou influenciado diariamente por tudo que assisto e eu leio, né? Eu penso que todo escritor tem ou teve influência ou referência de alguém ou de algo, né? Acho difícil que se diga o contrário. Então, eu, como digo sempre, que me pergunto sobre esse assunto, e vou me repetir agora, às vezes as vozes de todos os grandes escritores, de todos os grandes poetas, de todos os grandes letristas e todos os grandes artistas, enfim, estão dentro de mim, ecoam dentro de mim, né? Eu acho que somos todos um pouco do que lemos, um pouco do que vimos. Nós somos herança dessas vozes que nos tocam com suas belezas, tragédias, humores, dramas. Eu acho que nós somos a voz de todas as vozes, né? Eu sempre me acho como se eu fosse um liquidificador, que eu tivesse um liquidificador interno, né? E desse suco, se sai a minha voz, a minha própria dicção, a minha própria linguagem, né? Então, eu acho que um outro poeta que eu posso dizer que me influenciou muito foi o Borges. Eu li muito Borges, entendeu? Eu gosto demais do Borges, tirando os brasileiros, né? Eu gosto muito do Borges até hoje, leio. E, para mais para cá, eu li muito Ferreira Goulart, muito Afonso Romano de Santana, eu li muito Gilberto Mendonça Telles, eu li muito Ivan Junqueira. Então, fica difícil, né, você dizer quais os três, todo mundo, todos esses, principalmente, me influenciaram realmente. A sua influência é um baile funk, né? Porque é um baile funk. Eu tenho até um poema que eu fiz, né, que eu posso ler para você rapidinho. Por favor, por favor. Que se chama justamente Minhas Vozes, e que é uma síntese dessa minha resposta, que diz assim: sou o som de tantas vozes vindas desde a barriga da mãe, misturadas ao rio dos meus poetas, livros, gibis, filmes, peças, músicas, casas, ruas, parentes, amores, amigos, vizinhos. Vozes entranhadas, entrelaçadas em minha voz, ecos, pulsão de afetos num abismo frágil e sem fim. Vozes que inovo e repito. Isso. Por aí. Esse é para botar na parede, né? Obrigado. Vai estar no próximo livro. Fale mais dois, Thanos, para a gente. Mais dois? Ih, caramba, deixa eu ver aqui, então. Vou falar um, então, desse meu livro Exercício do Olhar, que me deu muita alegria quando saiu. Inclusive, ele foi publicado, foi traduzido e publicado ao espanhol, com tradução do poeta peruano Oscar Nimati. Foi lançado no Peru, e eu não lancei ainda aqui por causa da pandemia, e vamos ver se ano que vem eu lanço. Eu gosto muito do Exercício do Olhar. Tem um prefácio, não, um ensaio magnífico do Gilberto Mendonça Telles, que tem um poema que eu vou dedicar ao meu poeta querido Adriano Spínola, porque ele gosta demais desse poema, e que se chama O Tênue Fio do Tempo. Também essa Hermínia, minha amiga, estiver aí, quero dedicar a ela, que copiou esse poema à mão, lembra como antigamente? Copiou um poema à mão no caderno dela, e isso me deu muito orgulho. E fala, como sempre, nos meus poemas, na maioria, sobre o tempo. Se chama O Tênue Fio do Tempo. O menino, o pai e o violino, unidos, únicos, sozinhos. Árvores num jardim de delícias, dedos de brinquedos do destino. Delicados, os gestos do pai ensinam ao menino o violino. Cordas no mesmo abraço, sons de um mesmo sino. Só a vida determina a equação dos caminhos. Não se sabe onde doeu o grito, quando o elo foi perdido. O menino cresceu do pai entre solidões e atritos.
e nunca mais se tocaram como se toca um violino. Esse é um. Vou dizer mais dois que tu pediu? Pode ser, para a gente ouvir a Carmen na sequência. Tá bom. Eu vou, então, continuar com esse tema do tempo. Eu já passei dos 70, né? E no outro dia mesmo eu tinha 20. Mas essa idade da madureza, essa idade dos cabelos brancos, me fez acreditar que a gente tem a capacidade de nos dar chance para ser feliz, sabe? A gente, todo dia é dia de felicidade, é só a gente ter sabedoria e paciência, né? E esse poema justamente diz... Inclusive, você está usando a mesma tinta que eu, né? Você está usando a mesma cor que eu na tinta aí. não. Muito estilo, Não, muito não é estilo. tinta, não, cara. Isso aí é brancura mesmo. E no máximo aquele shampoo que escurece. E o poema se chama justamente Ainda Há Tempo. Inclusive, aos 76 anos agora, eu estou largando o Rio de Janeiro para morar em São Pedro da Aldeia. Deu uma doidice na minha cabeça, falei, vou largar tudo e vou para São Pedro da Aldeia, para você ver que ainda há tempo de se mudar quando você quer. Diz assim: fica a ideia da poesia e da morte, a pedra no caminho, o feijão cabramino, a aurora da minha vida. Fica a impressão de que tudo passou como um empurrão no precipício, abismo sobre abismo. Alguns amigos, alguns amores, e a sensação angustiante de que sobraram palavras e faltaram palavrões. À altura dos cabelos brancos, uma lição. É preciso chutar o balde. Sempre há tempo para desarrumação. É isso. Eu acho que eu já falei os três, né? Agora é minha irmã, Carmen. Carmen, por favor, agora a nossa pergunta e 3 poemas. Sim, você pode repetir, porque eu viajei na apresentação do meu querido. Pois é. Eu falava sobre as influências, né, que a gente não é alheio lembrei. a tudo antes. E perguntei 3 poetas, eventualmente 3 poetas. Tem muitos, né? São muitos, né? São muitas influências, como o Tanus falou. A gente vive se influenciando, a vida é dinâmica. Então, eu sofri influência inicialmente, falei sobre a oralidade da minha mãe, meu pai, os poetas que ela dizia, que ele dizia e tal, e depois o pessoal da poesia marginal, e numa determinada época da minha produção literária, depois eu fui abrindo um leque de diversos poetas, mas sempre Tanus Cardoso, esse rapaz aí, sempre comigo no sentido de referência literária. Amo os poemas do Tanus, e desculpem essa redundância, porque eu estaria mentindo e traindo a minha própria história e verdade, né? Mas também tantos outros, como Adélia Prado, Cecília, Cacaso, Aldir Blanc. A minha poesia tem muita influência da música, Chico Buarque, na minha adolescência, até hoje também. Eu tenho Caetano Veloso, toda a obra musical da Elis, com aqueles compositores todos, Quintana, Bandeira, enfim. Ivan Junqueira, que eu amo, tem um poema que eu quero dizer que eu dediquei a ele no livro Para Fabricar Asas, esse aqui da Ibis Libris, que eu amo, Ivan Junqueira, Mia Couto. Tenho muita influência também do cinema e na prosa, principalmente. Eu percebi na criação de algumas narrativas, de livros meus em prosa, influência do Fellini, dramaturgia Nelson Rodrigues, não uma influência objetiva na minha criação como contista, como romancista, mas aqueles temas que ele abordava de uma maneira
ácida, e a hipocrisia familiar, o desamor subterrâneo, encoberto por aquela capa da família perfeita, todas as neuroses. Eu gosto muito de falar de neurose, de família, é outro tema meu recorrente. Agora, eu teria muitos outros para dizer, né? Emily Dickinson. Agora, eu gostaria de falar sobre esse livro aqui. Eu tenho uma história assim, muito forte com esse livro. Eu li esse livro, A Raiz e o Vento, do escritor português Leão Penedo. Eu li aos 13, 14 anos, lá na minha casa, em Quintino Bocaiúva. Não sei como esse livro, não esse exemplar, né? Mas provavelmente a primeira edição desse livro, foi parar lá em casa e eu li, acho que aos 13 anos. Eu fiquei apaixonada pelo livro, e ele tem uma temática, infelizmente, atual, porque ele fala da fome, do desemprego, mas o que mais me atraiu hoje, eu vejo com Nietzsche, nunca mais esqueci desse livro, só que eu não tinha o livro, não. Recentemente eu falei, não, eu tenho que encontrar esse livro e relê-lo. Foi o que eu fiz, através da Silvana Costa, que certamente está aí nos assistindo, ela faz um trabalho muito bonito para mim e para o Tanúcio Cardoso, de videopoemas e tal, me dá uma assessoria na parte de informática. Eu falei, Silvana, importa para mim, traz esse livro para mim. Foi difícil, ela conseguiu com o livreiro lá e tal, e eu reli esse livro. E eu posso dizer que esse livro talvez seja o livro mais importante da minha vida, juro que ou um dos mais, porque aí é um risco muito grande de dizer. Eu noto que ele me influenciou muito na prosa. Hoje, relendo esse livro, ele não é datado, é uma obra-prima, é uma obra de arte fantástica, e tem justamente toda aquela... Eu gosto de escritos densos, eu gosto de uma escritura densa, eu escrevo de forma densa, não pesada, não tem nada a ver, mas poética, e todos os conflitos humanos, as contradições humanas, as neuroses, tudo isso, para mim, são forças da vida e forças da poesia que eu busco enquanto leitora e produzo. Na minha linguagem é assim. E eu encontrei isso em tantos outros, mas esse me marcou, que eu li... Qual é o nome do livro, Carmen? A Raiz e o Vento. Leão Penedo, A Raiz e o Vento, um escritor português. Vale a pena comprar esse livro. É muito lindo. Agora, tem tantos outros livros, né, que o cinema, eu já falei, o teatro, Nelson Rodrigues, Naum Alves de Souza, Plínio Marcos também, porque eu vejo esses autores que não são poetas iluminando muito alguns contos meus, sabe? E alguma coisa dos meus romances, que eu noto uma diferença desses dois gêneros literários na minha criação. E agora eu falo 3 poemas? 3 poemas, por favor. Tá bom, eu vou falar aqui Destino, desse livro Para Fabricar Asas, publicado pela Ibis Libris, da Teresa Roque da Mota. Para Ivan Junqueira. Tomara que a Cecília esteja aí. Ela disse que talvez aparecesse, Cecília Costa. Está. O morto... Está? Ah, um beijo. O morto não mora onde o corpo se expõe no último traje. Não cessa ali, sob o acesso dos olhos, na caixa fria. Jaz, na derradeira vitrine do rito, apenas a casca oca, que seus sonhos e medos já não guarda. Inútil pranteá-lo em flores e confissões na masmorra de mármore. Sob a lápide, apenas pele e destroços. Sua dor volátil migrou para o invisível, rumo ao sol. O morto não mora no ossário, na urna de cinzas prometida ao mar, nos tesouros que guardava, no quarto que o aguardava. Não cessa no tiro, no corte, ou quando amorosa, a morte o elege, no sossego da noite. O morto não morre. E aí já é a minha visão de kardecista. Vou ler um poema que eu acho que eu nunca li em live. Ele é um pouquinho longo, vale a pena? Pode, por favor. Por favor.
indagações sobre o começo do fim. De que recanto do amor o pássaro da morte levou no bico o teu beijo? De que célula adoecida alastrou-se, sorrateiro, o desencanto, o cancro? Quando teu olhar nublou os raios que acendiam o nosso quarto, e a ascensão do fogo rendeu-se à gravidade, qual balão apagado em queda lenta? Em que subterrâneos do fim o cinismo tecia seu golpe absoluto? Que atávicos ruídos neguei ouvir, curvando-me a cegueira? Em que átimo o rumor do silêncio apartou nossos corpos? Quando o chicote da língua roubou das palavras o afago? Em que instante invisível a semente apodrecida alojou-se sob os tacos da casa, rompendo a liga dos tijolos, a proteção das telhas, o ânimo dos abraços? Quando em tuas veias o gotejar do tédio virou sangramento interno e a verdade internou-se na ala dos doentes terminais? Quando a mentira, adornada de afeto, deformou o primeiro traço do teu rosto? Com que barro o artista barroco erigiu na praça do meu peito tua máscara verossímil, tão bem talhada, tombada de súbito no chão do deserto? Quando, analfabeto de mim, não pude ler nos teus gestos a sílaba traiçoeira? Quando o bafo do abandono mudou o hálito das bocas e a mudez, ora, implacável, lançou nas salivas o germen do último verbo? E para encerrar, são 3 poemas, né? Sim, sim. Vamos ler um poema que eu finalizei ele, mas o tema está em aberto no país e no mundo: a morte da Marielle Franco. A angústia está em todos nós, ainda. Infelizmente. Poema para Marielle Franco. Na calada da noite, calou-se a voz, tocaia, toque de recolher a vida. Ávida, a mulher realçou rostos invisíveis, despenteou a brisa, desabrigou mentiras, soprou ventanias no marasmo. Não há morte, não há morte, só sementeiras. Nenhum bem-se à terra se o gesto fértil se espalha e a língua é espada e espanto. Nenhum carrasco tomba o canto indomável das sílabas, nem turva o clarão do sorriso. Não há terror que impeça o orvalho nos desertos. Obrigada. Pois é, esse assassinato da Marielle, ele tem para além da violência física, né, dela e do Anderson, né, o motorista, isso foi um atentado simbólico, né? Ele tem uma marca simbólica. Eles quiseram atingir a gente no campo do simbólico mesmo com a morte da Marielle. E enquanto isso não for devidamente esclarecido e punido, isso está em suspensão, né? A gente fica em estado de suspensão e com essa angústia. Isso continua atuando dentro de nós. Porque são os nossos valores que estão ali, foram Sim. também atingidos, enfim, baleados e seguem, né? Enfim. Bom, eu vou... Infelizmente, chega aquela hora que a gente está se aproximando do final, né? Que é sempre a gente dá vontade de passar a tarde conversando e falando, ouvindo poesia, né? Então, nós temos 3 conjuntos de perguntas aqui. Eu vou combinar. O Tássio está sempre aqui com a gente. Tudo bom, Tássio? E o Alexandre Brandão também. O Tássio perguntou: vocês já pensaram em fazer ou já fizeram algum poema a 4 mãos? Aproveitar essa sintonia entre irmãos com a poesia, né?
E o Alexandre Brandão fez uma pergunta que, de algum modo, é complementar, assim, é uma extensão, que ele diz: Carmen e Tanucci devem ter escrito poemas sobre um mesmo fato, não? Então, caso sim... Eu acho que a gente nunca escreveu o poema a quatro mãos, mas, de uma certa forma, a gente vive escrevendo poemas a quatro mãos, porque eu vivo mostrando meus poemas inéditos para ela. E ela, muitas vezes, não, está tudo errado, modifica aí. É uma maneira da gente escrever. É uma maneira da gente, né, escrever junto. Né? E ela também me manda. Então, se existe uma pessoa que, de maneira amorosa e crítica, eu creio, acredito e me entrego, que quando a gente entrega uma poesia, está se entregando. É para minha irmã Carmen Moreno. Eu tenho muita honra disso, de poder trocar, de saber que as nossas críticas são honestas, sinceras, sem competitividade alguma, entendeu? Então, eu acho que eu tenho muito orgulho dela, tenho muito orgulho da minha família, tenho muito orgulho da nossa amizade e muito orgulho de saber que eu tenho uma irmã que é uma das maiores poetas desse país e que eu posso confiar plenamente quando coloco um poema nas mãos dela e ela também coloca os poemas na minha mão. Então, escrevemos sempre poemas a quatro mãos, quase sempre. Mas a gente está com uma ideia, já tem alguns anos, já uns 4 anos, de escrever um livro juntos. Entendeu? E a gente não fechou ainda isso, não, mas vamos fechar. Vamos fechar. Nós exigimos, a partir de agora, diante dessa declaração, passaremos a exigir, fazer passeata. Eu não sei se... acho que a pergunta do Tasso e do Alexandre está respondida. E eu queria, a gente vai terminar, eu queria continuar no tema de morte, não da Marielle, mas também de uma espécie que eu, criança, adolescente, e minha irmã, Carminha, criança, também assistimos impunemente, foi a nossa idade, e sofremos até hoje essa espécie de, puxa, poderia ser diferente, mas vivíamos na época dos anos 50, 60. Enfim, minha irmã, eu tinha uma irmã, nós tínhamos uma irmã chamada Gley, que estava num hospital psiquiátrico naquela época. E vocês podem imaginar o que é um hospital psiquiátrico nos anos 50, com eletrochoque, com essas coisas todas, que nossos pais só poderiam fazer isso mesmo. Não há culpa nessa história. Se existe alguma culpa, é que a ciência ainda está querendo voltar a essa coisa absurda do eletrochoque nos hospitais, como o senhor presidente falou certa vez. Enfim, então eu queria dedicar esse poema, que já está escrito há algum tempo, e eu não sei por que, uma espécie de pudor, eu nunca publiquei, mas ele vai sair no meu próximo livro. Se chama Carta à Irmã Morta no Hospício. Por que da loucura o rio atravessaste, irmã? Que barco te levou a outra margem? Que barqueiro sonhador? Que velas e remos pesados? Que imã te marcou? Que chuva de pingo doce? Que secreta dor? Por que atravessaste o rio, irmã? Que falta buscavas? Que anzóis para teus peixes? Que pentes para os cabelos? Que éguas aladas te voaram? Que medo aguava tuas águas? Que coragem! Por que, irmã, o rio atravessaste? Que sombra te assombrou? Que meio-dia? Com que cavalos marinhos fizeste a travessia? Por que essa noite opaca, o vinho seco, a sede deste sol amargo? Como nadar em tua direção? Qual a distância desse abismo? Por que o rio atravessaste, irmã? Que palavras a conhecer, que mãos sedosas, que ternuras, que Iara te encantou canções, que corpo procuravas no teu corpo,
Que novas paredes e vômitos! Por que atravessaste o rio, irmã, e não voltaste? Acaso te afogaste em ondas de safiras? Com que cordas te amparaste? Que gravidez de flores, que vela para os anjos, que festa enfeitiçada! Por que atravessaste, irmã, o rio? Onde nua dançarás teu baile? Quem chamarás a teu banquete? Por que te permites a liberdade do sono? O que ensinarás aos cegos? Por que saltaste do olho do furacão? Por que atravessaste o rio da loucura, irmã? Que cicatriz sem sangue te cortou? Onde desfez-se o primeiro fio, o aconchego? Que rio é esse que te perdeu e te salvou? É minha irmã. A Amanda fez uma pergunta específica para Carmen e uma pergunta específica para o Tanusi. Então, vamos a Carmen, né? Carmen, sobre sua escrita recentíssima, no seu último livro você faz um voo bem comprido, perpassando vários campos do amor, às vezes negando, outras mergulhando, amor pela memória, amor dito através de cenas e de construção de imagens, amor de ficção, o amor que decepciona, que fenece, que dói e cura. Na sua escrita atual, você faz acenos a esses temas? A gente pode esperar mais desse voo infinito sobre amor para seus próximos trabalhos? Porque é um tema que não tem escassez, né? É eterno e é atemporal. Oi, Amanda, querida. O amor não me larga. Eu sou uma pessoa e uma escritora movida pelo amor. Para mim não tem sentido, mas viver sem amor, quer dizer, não tem sentido. Mas não o amor no conceito esvaziado, ou piegas. O amor genuíno, humano, por mim, pela vida, pelo meu semelhante, pelos reencontros depois do desamor, pelos novos encontros. Isso tudo jamais cessa e não vai deixar de estar presente na minha poesia. Até porque eu acho que o amor ele abarca todos os outros temas, né, que me perseguem. A morte, o tempo, a loucura também, a família, enfim. Eu queria responder também, obrigada, Amanda, pela pergunta, eu queria responder eu não sei se foi Alexandre Brandão que fez uma pergunta para o Tanusi. Eu queria, porque eu tenho nós temos assim temáticas que se juntam, que são afins, né? Que têm uma ligação, e não é à toa, somos irmãos, somos poetas, conversamos muito, e tem essa questão da loucura, é um tema permanente na minha obra, tanto na obra, tanto de romance em prosa, né? Tanto na minha obra em prosa, como romance, contos, quanto na poesia. E eu escrevi também sobre essa dor, eu escrevi 2 poemas sobre essa dor. Posso ler agora? Por favor, queremos ouvir. Sobre a irmã, minha querida irmã Gley. Antes, vou voltar um pouquinho, vou dizer que era exagero do Tanusi quando eu digo para ele, não, está tudo errado, isso não existe. A gente faz crítica construtiva e muito amorosa e muito delicada, porque ele é meu irmão, mas é um grande poeta, eu sou irmã dele, ele também valoriza minha poesia, minha escritura, então é tudo com muito dedo, muitos dedos, mas assim, uma coisa bem verdadeira, sabe? E eu, inclusive, escrevi um poema que não estava gostando muito do finalzinho, perguntei a ele falou, não está bom para ler ainda hoje, não. E eu, relendo, eu falei, é o final. Isso, quer dizer, eu trabalho poemas, assim, às vezes 3, 4, 5 dias, né? E eu faço a mesma coisa com ele. E ele vai, de forma geral, ele repensa e aceita, mas é tudo com muita delicadeza. Paracambi. A irmã nunca morre. Feito o poema e seu gemido calado, à espreita de um verbo salvador, a irmã, poema enclausurado. Nenhum divã soletrou em mim, traduziu por mim o poema loucura. Leio em braille a dor da irmã.
ao esfregar o peito nos dias sem paz. Sou sua asma e asfixia, doçura e taquicardia. A irmã nunca morre. Um tropeço desenterra a dor vivaz, vitalícia. A irmã em sua camisa de força. O pai, possível. A juventude, impossível. Os sonâmbulos do pátio a pedir cigarros nos dias de visita. A sedação dos doutores, esses senhores. A irmã e o doutor Eiras, seu preço, seu lar, masmorra, endereço. Obrigada. Eu acho que é por isso também que eu tenho fascínio pela psicologia na adolescência, antes de fazer faculdade de teatro, no final da adolescência, que eu fiz Unirio. Eu pensei em ser psicóloga, depois eu falei, não, eu quero ser analisanda, e faço terapia com algumas tréguas até hoje e tal, porque a loucura sempre foi uma marca na minha vida e na minha poesia, na minha prosa. Vou ler mais 2 poemas aqui, mas não sei se eu já li o presente. Não. Acho que eu não li o presente. O presente. Não vou ler outro poema para Gley, não. Meu coração tem que se cegar um pouco. Ainda dói. Vai doer sempre. O presente. Não tenho tempo a temer. A vida desenraiza e planta de novo em terras improváveis. Empresta, toma, dá, revolve, devolve, nunca mata. Breve mofo, enquanto no sol não se crê. Ou não se cria o sol em si. Quando em sangue ou sequidão a alma sai de si. Nada morto. Tudo se move, nem sempre a olho nu. Invisto na visão do invisível. Creio no incrível. Meu credo, a criação. Não tenho tempo a prever. O medo já me matou sem eu morrer. O amor já me deixou e eu não morri. O segundo é meu norte. Minha sorte é aqui. E aí obrigado. Eu vou dedicar a todos os amigos presentes aqui na live. E esse poema também sobre o amor e outras traições é dedicado aos amigos. Para meus amigos, o nome é Visita. O amigo esteve aqui, histórico e inédito, feito à lua. Veio com Deus e um vinho. Vimos lugares invisíveis. Gargalhadas singraram a noite ao infinito. O amigo sempre devolve o chão quando a vida é desterro. E se a dor me envelhece e o abismo me escolhe, colho um amigo no jardim do socorro e não morro. Acho que eu já li os 3, né? Lindos. Nossa, essa é como um acontecimento assim profundamente dramático e doloroso pode gerar uma literatura e uma poesia assim de altíssima potência, né? Os poemas que vocês falaram para a irmã de vocês são assim, é verdade, tem um poema que diz assim: escrever, transformar a dor em leveza e qualquer lixo humano em beleza. Então, essa transformação da dor em arte, como Tanus falou, é salvadora. E nós todos precisamos disso, tanto quem cria quanto quem absorve a criação. E nós estamos nos 2 lugares sempre, né? Eu vou pedir para a Suzana falar, porque a Suzana está com a bateria. Vamos ver até se ela ainda está aqui. Ela está com a bateria, acho que sim. Ela está no carro ainda. Suzana, você está aí? Eu já aqui já caiu, aí eu voltei, fiquei, né? E agora eu fui olhar, tô um fiozinho de bateria, então qualquer momento eu não queria assim que caísse a bateria, né? Sem agradecer muitíssimo essa leitura do Tanucci e da Carmen, né? Essa possibilidade que eles nos deram, né? De mostrar a poesia deles para
para o nosso público, o público do Instituto e dos amigos do Instituto, né? Estava lembrando assim que eu sempre penso que quando eu falo da tradição, eu penso muito em Neruda, sabe, Tanusi? E é engraçado que eu penso nos dois, embora os dois tenham duas linguagens, né, modos de se comunicar diferentes. Eu não vou me alongar mais, senão vai cair, vai ser um fiasco. Tá? Um fiozinho, tá? Então, muito obrigada, Tanusi, Carmen. Obrigada. Agradece a gente. Poxa. Vou passar para o Nuno, assim, para ele continuar até o final, tá? Antes, eu quero te agradecer. Suzana, eu não sei se você estava aí, né? Porque está caindo e voltando, no momento em que eu agradeci o seu convite. Estava sim, não estava. Então tá bom. Eu consegui ficar quase, quer dizer, meia hora, uns 40 minutos primeiros, assim, eu consegui. Depois deu uma queda e eu não trouxe para cá o carregador, então fiquei aqui meio tentando, e aí depois eu tentei a última meia hora também eu assisti, então perdi um meio, assim, infelizmente. Obrigado, mas eu vejo que está gravado, tá? Está gravado, que bom. Na gravação no YouTube. Nuno, é com você para continuar, para finalizar. Ok, obrigado. Vamos tentar ver se você consegue nesse fiozinho até o final, Suzana. Gente, tem uma pergunta, tem a segunda pergunta da Amanda, que seria para o Tanusi, mas ela pode ser aberta, ela tem base para ser aberta e combinada com uma pergunta do Ricardo Vieira Lima. Juntando essas duas perguntas, a gente vai encerrar, porque é da hora, né? E o querido Ricardo Vieira Lima, né? E após ela, 3 poemas, dentre eles, vocês vão ver, um tem uma direção específica. Então, diz Amanda, para o Tanusi, mas eu vou incorporar o Ricardo, né? Que é assim, sobre seus trabalhos recentes, também que campos esse trabalho tem explorado? Porque a poesia bebe de muitas fontes, é bem diversificada. E diz o Ricardo, existe algum poema que vocês gostariam de escrever, ou algum tipo de livro, em prosa ou poesia, que vocês querem fazer, mas ainda não conseguiram? E aí pede a Amanda para que vocês leiam um inédito. Então, eu pedi para vocês fecharem cada um com 3 poemas, sendo um inédito. Para eu responder, o Borges, eu falando novamente do Borges, o Borges dizia que uma pessoa está sempre escrevendo o mesmo livro, geralmente o primeiro. Ou seja, nós estamos sempre tentando aperfeiçoar o primeiro livro. E eu acho que, no meu caso, é verdadeira essa afirmação, porque os temas essenciais à minha poesia são praticamente os mesmos, desde o início. A finitude, ou seja, a questão da morte, que leva à questão do tempo e da memória, as questões existenciais de quem eu sou, o que faço por aqui, o amor, a família, o sentido da poesia, as questões do cotidiano. Esses são temas recorrentes em todos os meus livros. Então, a gente pode perguntar, o que é que determina que um livro seja diferente do outro, né? O próximo que vai vir? Então, eu acho que a resposta seria a questão temporal entre eles, né? Porque a cada um deles corresponde um Tanusi diferente, com uma visão renovada ou diferenciada com relação aos mesmos temas anteriores, mas principalmente com a forma, a técnica, reestudada, relida, enfim, retomada com outras características que não obrigatoriamente sejam melhores ou piores, mas com outra percepção da poesia e da vida, né? Eu acho que a gente está sempre tentando recontar as nossas velhas histórias, as histórias de nós mesmos, o tempo todo. Entendeu? Eu acho que é isso que eu respondi. Quer dizer, o meu próximo livro, com certeza, vai ter os mesmos temas de sempre, com uma maneira renovada de eu ver a vida, aos meus 76 anos. Muito diferente de quando eu comecei com 20, 30 anos. Eu acho que essa que é a grande diferença. Então, eu não vou ler
vou ler 3 poemas inéditos para o próximo livro. Aí vocês têm uma noção. Um saiu até no rascunho, eu vou ler aqui do próprio rascunho, que foi ele foi dedicado à atriz Silvia Buarque, depois que eu li uma entrevista dela no Globo, e se chama Sobre Sombra e Luz. Diz assim: os olhos tristes da moça são onça ferida mirando o sol da dor. Que o amor, moça, é flecha lançada ao vento, chão que se quebra ao tempo, barco em rio seco, adeus de pavio lento. O amor é rosto que olha um lago sem se ver, fantasma de si mesmo, vulto. É o que se dá sem se ter, faca a cortar em sua inutilidade de aço, parto que não nasce, exílio do outro e de si. O amor, moça, é a eterna construção da pedra em flor, é a invenção colorida do nada. É feito cinema, moça, ilude e acalma. Depois é só a vida com suas águas rasas. Esse é inédito para Silvia Buarque. O outro se chama O Poema Dentro de Ti, que tem como epígrafe o Kafka, que é um outro autor que eu leio muito, gosto muito, que diz assim: de modo geral, acho que devemos ler apenas os livros que nos cortam e nos ferroam. Isso é do Kafka. O poema se chama O Poema Dentro de Ti. O poema só serve para acender o fogo intenso do frio que te habita, para te golpear como a dor do fim do amor que amas, ou como o raio a quebrar o lago que te espelha a face. O poema só serve para deixares de bordar estrelas e cumprires teu destino humano, pois cabe somente a ti o teu enredo. O poema não está nem aí para a tua felicidade ou suicídio. O poema só serve para que saias de ti, te leias e te encontres. Esse é o poema dentro de ti. E eu vou ler, como o meu livro, como o livro fala muito sobre o tempo, eu acho, inclusive, que o título vai ser baseado nessa palavra aí, na existência do tempo em nós. E aí eu brinco com isso e falo com o meu leitor. Inclusive, o poema se chama Caro Leitor, que diz assim: procuro as palavras que me ajudem a morrer menos, mas o verso engasga sempre no veneno que se diz o tempo. Ainda busco as que neguem a brancura dos cabelos, mas a palavra vida insiste em rir do espanto do espelho. A voz não alcança mais o pensamento, nem o pensamento alcança mais a voz. Se distanciam a cada dia no vento dos relógios. Porém, mesmo que o amor se esgote em conta-gotas, ainda que as marcas dos riscos roam a minha boca, ou que a pele do corpo se despregue no deserto mínimo dos fonemas, minha mão teima em descrever sonhos, como nos tempos do cinema. Assim, caro leitor, quando se fechar a última cena, me chame de você e de amigo ao meu poema. É isso. Obrigado, Tanusa. Obrigado. Carmen. Eu tive a alegria e a honra de conhecer esses inéditos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha, esse verso, mas olha ele só. conhece o teu. Lindos. Nós estamos aqui Poemas... de fora com inveja.
Poemas maravilhosos, me causam muita emoção. Olha, eu acho que foi a Amanda, sobre a Amanda, eu acho que foi uma pergunta da Amanda, os temas, esses temas eu acho que não vão me abandonar nunca. Antes, né, quando eu comecei a escrever poema aos 14 anos. A Núcia foi meu primeiro crítico literário, meu primeiro incentivador. Ele ia lá na nossa casa quando ele já havia saído, né, de Quintino Bocaiúva. Quando ele chegava, a minha alegria era múltipla. E chegava o irmão, chegava o poeta, o crítico, enfim. E ele analisava com seriedade meus poemas, e, enfim, aos 14 anos. Então, eu escrevia muito, né, sobre amor, adolescente. E depois, mesmo quando eu comecei a me apresentar com Tanusse, Leila Mícolas, no Teatrote e tal, ainda era o amor, a temática a temática essencial. Agora se expandiu, não é? E vai ser sempre, eu acredito que seja sempre assim. Morte, amor, loucura, tempo e família. Tanto na prosa, eu acho que isso aí já é vasto, né? Quanta coisa, né? A gente diz sobre esses temas, quantos sentimentos, enfim. Ela falou alguma coisa de projetos, ou o que virá, ou alguma coisa assim. Eu estou escrevendo... O Ricardo que disse... Ricardo, perdão, Ricardo querido. Vocês gostariam de escrever algum tipo de livro? Ou vocês querem fazer e não conseguiram? O que eu gostaria de escrever, na verdade, eu já estou escrevendo. Eu gostaria de ter tempo de concluir, de continuar. E agora que estou aposentada como professora, que também sou professora de artes cênicas, né, eu tenho mais tempo. Essa aposentadoria saiu há pouco tempo. Então, eu pretendo, na verdade, concluir um livro de poemas, né, que já está em andamento, um livro de autoficção, e que eu venho escrevendo esse livro há 5, 6 anos, né, que se chama A Casa da Louca, e vocês já sabem que, apesar da referência ao livro maravilhoso da Rosa Monteiro, A Louca da Casa, que eu adorei esse livro, fica só o título, é só o título que nos une. Mas a Casa da Louca tem a ver com a minha história familiar, e é um livro de autoficção, mas ele é híbrido, porque ele é narrativa, ele é prosa e poesia. Ele é intercalado por poemas. Um livro de contos que chama-se O Poder do Verbo, e um romance que esse é inédito, que eu preciso publicar, é Casa Insana, que é um romance policial. Agora, vou ler os 3 poemas. 3 poemas, pelo menos um inédito para a gente aqui. E agora eu vou ficar devendo, sabe por quê? Eu tenho vários inéditos, mas eu não separei. Que pena. Vou ficar devendo. Mas eu vou fazer uma surpresa, não dos inéditos. Eu vou ler. Deixa comigo. Tenho confiança. Oração para cessar a ansiedade. Nada sei das certezas. Mesmo as funestas ou felizes traem o destino que se trança. Nada sei de mim. A cada véspera sou outro sol a chover de manhã, a mostrar-me a mim e aos passantes, erodida e germinante. Nada sei do amor e seu desfazer-se sorrateiro sob a lupa desatenta dos dias. Nada sei do amor e seu súbito ressurgir, pós-tédio e desesperança. Tudo movimento e inconstância. Nada o que temer ou festejar antes do segundo que avança. A surpresa é a única certeza que a vida nos lança. E eu fiquei muito feliz que esse livro está na coletânea que o Paulo Sabino organizou, você também está, e todos os poetas aqui presentes, Susana Vargas, Poesia para a Pandemia. Ele escolheu esse poema, né? Esse poema, eu disse, Oração para Cessar a Ansiedade. Eu tinha separado aqui um outro, A Herança. Existem os asilos e o exílio do velho, hóspede dos herdeiros. Prostrado na poltrona, macula a estética da sala. Fraldas por trocar,
manias e silêncio. O velho e seu alto custo, barganhado. Sua língua trôpega, sua dentadura afogada no copo. Para que serve o velho e seus passos débeis? Sua fala fraturada, seus dias sem amanhã. Para que serve o velho e sua história esmaecida ante os dias férteis dos entes que amou? O velho e a surdez da casa, a eutanásia homeopática da parentalha. Para que servem os filhos do velho? Obrigada. Eu vou, em homenagem ao Alexandre Brandão, querido poeta que está aqui, eu vou ler um poema que nesse livro mais recente, eu dedico a ele, porque ele tinha, eu acho que ainda tem, voltou esse projeto, né, Alexandre? Esqueci o título, mas ele propunha uma palavra como tema para a criação de um poema. Olha só que interessante. Ele me deu a palavra injetável. E eu falei, gente, essa palavra é ingrata, como é que eu vou escrever isso a partir disso? E olha, está aqui publicado, foi uma sugestão fértil. Conto a dor para Alexandre Brandão. Onde se esconder da dor? A dor não é um animal qualquer, de porte e peso inequívocos, diante do qual, na mata, no asfalto, no silêncio do quarto, tenhamos a chance de tentar ao menos um salto salvador no instante do susto? Não há onde se esconder desse bicho bruto que nos abate em qualquer canto, sempre inédito, mesmo quando esperado. Não há como escapar, pois o bicho impalpável pula do nosso peito e o estrago que faz no externo são apenas suas pegadas. Na tarde do fim, a presença do bruto se afirmou, quando li nos olhos do amado o abandono. A dor tomou a sala, mais que rio, mar, a dor, líquido injetável nas veias flácidas do amor, para que ele desista de estrebuchar sob a sola rala do cotidiano. A janela aberta lançava no meu rosto um sol frio. Passei a língua nos lábios ressecados. As fissuras ardiam todas. Esfreguei as mãos e a aliança no anelar virou pedra. Ele já estava de costas. Girei o anel, já frouxo, que deslizou pelo dedo até cair no chão. Tombo. Peguei a mala, atravessei a porta e renasci. Que lindo! Obrigada. E falta um, né? Alexandre que me inspirou. O projeto estava aí, Tome Palavra. Tome Palavra, você lembrou bem, isso aí. Então, eu vou ler um poema aqui. Um poema desse livro aqui, Poesia na UERJ, de 1800 e alguma coisa. Estou brincando. Foi meu segundo livro, acho que 1900 e alguma coisa. Está escrito aqui, De Cama e Cortes. Um projeto muito bacana, em formato envelope, sabe? Meu segundo livro. Eu vou ler, vou dar espaço para ele, sim. Embora a minha linguagem tenha mudado, a temática nem tanto, mas, assim, eu vou ler um poema que fala... Vocês vão me dar um tempinho aqui? Não. Não, não vou falar desse, não, porque eu quero ler um outro poema. Enquanto você procura, eu vou aproveitar para fazer um comentário que o Alexandre deixou aqui no chat. Dizendo, não, o Tanus está mentindo a idade. Ele não pode ter mais do que 60. Eu diria, é verdade. Pô. Tem uma irmã que é só um poucos anos mais nova e não deve passar de 30 e pouquinhos. Então, naquela época se chamava
Hein, Nuno? Naquela época, eu não sei se continua, naquela época se chamava Temporão. Nasceu bem depois. Temporão, é isso aí. Bom, vou dar vez de novo ao Beijo de Cobra, de 1983. E aí eu vejo a influência aqui da Leila, tá? Foi nessa época em que nós trabalhamos juntos, Leila Mícolas. Subliminar. Não sei dessa natureza feminina que me fazem crer as famílias. Sei do moleque despenteado que corre em mim. Não sei dessa maternidade sutilmente imposta. Merchandise em meus braços, a primeira boneca. Filhos e prendas do lar, marido engomado para me ancorar. Não sei dessa moça recatada de modos em moldes, desejo ruborizado e arrependido, natureza encomendada. Brincadeiras de bonecas são muito fáceis e repetidas, são as mesmas comadres. As bonecas são as mães e suas histórias de grades. Opa! Que maravilha. Gente, uma alegria essa tarde, assim, momentos assim deliciosos realmente para mim, particularmente, estar aqui com Tanusse, com Carmen, que são poetas que eu acompanho e de perto assim leio, né? Foi muito especial, muito especial. Agradeço muito a vocês por terem aceitado o convite, terem vindo aqui compartilhar com a gente, né? E, enfim, por conta do avançado da hora, vamos ter que encerrar antes que o sistema caia. Falta um minuto, acho. Vamos. Eu quero agradecer, então, a você, a Suzana, aos amigos que estão aí, ao carinho da Camila e da Amanda. E, enfim, dizer que o concerto de poesia é um evento já, né, aplaudido por todos que amam a cultura, a literatura, a poesia, principalmente nesses tempos tão difíceis e sombrios, de pandemia e pandemônio, e eu acho que só tenho que agradecer, porque a poesia, em geral, tem o objetivo de morar nas pessoas, de habitar as pessoas. Eu espero que a nossa poesia hoje tenha habitado o coração e a moradia de cada um de vocês que estão aí. Com certeza. Eu também quero agradecer muito, muito o convite da Suzana, a coordenação, a mediação do Nuno, super. Agradeço muito, viu, Nuno? Amanda Vital, todos os amigos presentes, os poetas, o público em geral. Lembrando que a Camila nos deu uma assessoria aí para entrar na live, porque ontem foi ótima, e eu espero que eu não esteja esquecendo de ninguém, os parentes que estejam aqui presentes. Enfim, eu digo aqui porque estão todos dentro de nós mesmos. A live é uma coisa muito íntima, né? Dá uma sensação, porque normalmente a gente faz na nossa casa, né? Então fica tudo muito aconchegante. Muito obrigada ao Concerto de Poesia, a Malar Margens, ao IEL, Instituto Estação das Letras. Obrigada, estou muito feliz. E estive junto com meu irmão, partilhando, digamos assim, a tarde, o palco da tarde, com o meu querido poeta e irmão Tanusse Cardoso. Foi muito bom. No sábado à tarde. Não foi chá à tarde, mas foi poesia à tarde. E isso é registro que vai tempo afora, né? Porque a live vai ficar no YouTube, futuras gerações, né, vão ter acesso a essa conversa, aos poemas. Está aí o registro. Isso aí. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado a todo mundo que está aí. Acompanhem os eventos, ao público, acompanhem os eventos do IEL, os cursos, né? O Instituto Estação das Letras está com dois cursos, está se reformatando e fez a formação literária para escritores e formação literária para mediadores de leitura. Enfim, muitas novidades no IEL. Acompanhem e estejam sempre com a gente. Mês que vem, mais um excelente concerto aí. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Carmen, beijo. Beijo a todos. Beijos. Beijo, Nuno. Beijo, minha irmã. Beijo, meu irmão. Te amo. Te amo.